O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se ouviu e viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas... mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos seus venenos. Amém. São Bento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. Um lembrete a todos, na quinta-feira é dia de Nossa Senhora Rosa Mística. Teremos a Santa Missa às 7 horas, em honra a Nossa Senhora, e também às 15 horas, a partir das 2, a exposição do Santíssimo, para rezarmos pelos sacerdotes, a Santa Missa às 15, pois bens do Santíssimo e dos objetos de devoção. Graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, na ação do Espírito Santo. No Evangelho de hoje, de Mateus, vem falar de um combate com Jesus, com o demônio. O demônio é divisor. Ele sabe que o Filho do Homem, Jesus Cristo, se encarnou para nos libertar do pecado e a morte. E essa luta entre demônio, da carne, do mundo, e também ele mesmo, nosso combate com as tentações, vem nos tirar. Ele tem só um objetivo: nos tirar da graça de Deus. E por isso, sempre alerta no combate contra Satanás. Mas nosso Deus levanta alguns dos quais devemos imitar. A santidade de São Bento. Quando a gente olha um santo, a gente vê às vezes as obras. E a gente gosta mais das obras, dos frutos, do que a própria árvore. Devemos nos voltar para a árvore e do que ele nos nutriu. A árvore é nutrida por Jesus Cristo. São Bento ele é conhecido como o pai do Ocidente. E também ele é patrono da Europa. São Bento, ele salvou o Ocidente pela sua regra, pelo seu estilo de vida. São Bento, ele é do século VI, ele é de uma família nobre, ele estudou em Roma, como leigo, gostaria de estudar filosofia ou outro estudo, mas Deus o chamou por uma vocação semítica, ou seja, de um recolhimento profundo, de silêncio, oração e muita penitência. Então ele deixou
o conhecimento, a inteligência, ele era de uma família nobre, para morar numa gruta, vivendo como um eremita no seu silêncio. Ele mora numa região ali da Itália chamado Subaco. Essa região e perto da gruta fez ele morar muitos anos numa caverna, orientado por um monge chamado Romano. E esse monge lhe entregava as refeições num cesto por uma corda. Vivia de penitência em penitência. E tem uma frase dele que é conhecida de nós, que está cunhado na medalha de São Bento: nada antepor a Cristo. Nada antes de Cristo. Cristo, início e fim. Nada antes, mas o Cristo antes. E morreu o abade, aqueles pequenos monges, e escolheram São Bento para ser o abade. Significa um pai maior, um orientador. Isso não quer dizer que é um mais velho, mas é aquele que vai viver a função de pai. Escolhe São Bento. São Bento vai escrever a rega que nós conhecemos dos beneditinos. Ele que vai reformular. Os monges já existiam, monges eremitas, mas São Bento vai reformular. Ele reformula. Só que aqueles outros monges se rebelaram contra São Bento. E ao se rebelar contra São Bento, um dos monges coloca veneno no cálice e dá a São Bento. São Bento faz o sinal da cruz no cálice, o cálice estoura, sai dali uma serpente. Depois, dão pão a São Bento. Olha aqui a imagem, tem um corvo, na boca tem um pão. Deram um pão envenenado a São Bento. São Bento abençoou, veio do nada, um corvo pegou esse pão e esse corvo veio a morrer. Lembre-se, quem o envenenou são os seus monges. Não são os hereges e não são os ateus, os incrédulos. Quem está perto de nós? Uma lição. Cuidado. Você está sendo envenenado por algumas pessoas, por ideias perto de você, porque você está conseguindo chegar à santidade e o demônio não deseja. Estão te dando veneno. Cuidado. Saia de perto delas. Por que deram veneno a São Bento? Aqui na imagem tem um livro que é a regra, o báculo, porque o superior, o abade, ele ali tem o seu pastoreio dentro do mosteiro. O mosteiro é isolado, vive da oração e também da prática da oração. São Bento olha aqueles monges e vê que aqueles monges têm uma doença espiritual, que é uma doença que é muito comum hoje. É a assídia. Preguiça com tristeza. Por que preguiça? Para alcançar a santidade, é necessário morrer o homem velho e a mulher velha. É renunciar a si mesmo. Para alcançar a santidade,
é necessário nos ordenar. É necessário deixar os pecados, as tentações, as misérias. E ao olhar isso, a gente diz assim: não, eu não vou deixar tudo isso. Então eu tenho uma preguiça. Não quero. Vou deixar para fazer isso amanhã. Ou uma tristeza. Eu tenho que abandonar tudo isso? Ah, não, eu me contento com ser um homem bom, uma mulher boa. Por isso que São Bento foi envenenado. Por querer que os seus monges sejam santos. A santidade. Santidade como mãe, como pai, como filhos, como sacerdotes ou como celibatários. A santidade é um bem universal. Tristeza, porque já desiste da sua vocação. Isso é a assídia. Preguiça e tristeza. Já desistiu da vocação. Estou no casamento, então eu vou levando com a barriga. Eu sou celibatário e sacerdote, eu já desisto da vocação à santidade. Mas São Bento dá a receita. A receita para combater tudo isso: ora et labora. Rezar e trabalhar. Mas São Bento coloca não a oração em primeiro lugar, o trabalhar. Porque ele era um homem que era nobre, e os nobres não trabalhavam. Ele olha os monges, e São Bento não foi padre, São Bento foi leigo, porque no início não existia padres no mosteiro, só leigos. Ele, como pai, o abade, que é um pai. Depois tem o prior da casa, que é um homem mais velho, em que é uma espécie de doçura, para que os monges possam recorrer na sua misericórdia. Com isso, no mosteiro se estabelece uma família. A família em que ele salvou o Ocidente, colocando dentro do mosteiro um modelo de família. Do homem mais velho e também do abade. Isso se estendeu por toda a cristandade. Portanto, um monge que não se dá muito bem com a sua família, ele foge da família. Então ele coloca em que o monge deve viver de uma família. Depois, coloca-se os salmos. Hoje a gente entende que a liturgia das horas é só para os padres. Mas não, ele colocou para os leigos dizendo: a oração, a meditação dos salmos, que era um livro muito grande. Cada monge não tinha uma Bíblia na sua cela, no seu quarto. Era um livro comum em que todos liam. E aí eu vou rezando na humildade, eu vou ruminando os textos bíblicos, eu vou observando o prior, eu vou observando o abade, e eu vou rezando na humildade, e eu vou me santificando. Olhar e trabalhar. A humildade nos mortifica as nossas paixões e mortifica o nosso orgulho. Atrás da humildade se esconde Deus, nas pequenas coisas. Rezar e trabalhar. A memorização dos salmos faz nós silenciarmos para ouvir a palavra de Deus. Escutar o mestre, escutar o abade, o superior, escutar a Deus no dia a dia, nos seus afazeres, no silêncio do lar,
entre as panelas, entre o seu trabalho, colocar a Deus. Depois, os monges trabalham intelectualmente, copiando todos os escritos das Sagradas Escrituras, dos padres da igreja, para manter atualizado, lembrando que não tinha ainda a papel, impressora, iam copiando aqueles livros, todas as Sagradas Escrituras dos padres da igreja, para mantermos sempre atualizado o poder da Sagrada Escritura e da palavra. Amados irmãos, nós temos um sacramental poderoso que é a medalha, que está escrito em latim a oração que nós acabamos de rezar. A oração que nós rezamos, a medalha, ela não pode ser usada como amuleto. A oração, com a santidade, afasta Satanás. Não devemos ter medo dele. Ele que deve ter medo de nós. Quando você impõe a santidade, orar, trabalhar para a sua santificação. Silêncio é a oração mais forte que cala Satanás. Não converse com ele. Não fale com ele. Ordene, cala-te e sai dele. Essa oração poderosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.